Olá, amados, a paz Deus abençoe. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês. Estou aqui gravando este áudio para vocês com meu coração cheio de alegria, cheio de fé e de entusiasmo, porque é isso que eu desejo que vocês tenham também. Sei que o momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão passando pela prova do deserto, não é fácil. Muitos estão cansados, muitos estão aí atribulados, pensando até mesmo em desistir. Estão se vendo sem força nenhuma nesse momento de dor e de desespero. Você já tinha caminhado, já tinha evoluído, já estava lá na terceira fase do deserto, porém hoje você se sente aí mais cansado, mais abatido e pensa até que voltou para a primeira fase, daquela dor, daquele desespero. Porque há muito você tem orado, você tem clamado, pagado preço em oração e não tem visto aí nenhuma mudança, né? Não tem conseguido aí ver a resposta do Senhor na sua vida. Então é para você que eu estou gravando este áudio nesse dia de hoje. É para você que o Espírito Santo incomodou o meu coração, para que eu pudesse trazer para você aí uma novidade do Espírito Santo. É um renovo para a sua vida, para o seu coração. Olha, eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor, ele é o nosso guia para qualquer situação da nossa vida. E principalmente quando nós estamos passando aí em meio a algum tipo de deserto, seja na vida financeira, seja no trabalho, seja no casamento, na saúde, porque são situações em que a gente se vê completamente desesperados, completamente sem saída, sem rumo. Mas nós temos o nosso auxiliador, o nosso conselheiro. Nós temos o manual da nossa vida que se chama Palavra de Deus. Então é para você. Você que já aí, às vezes, nem sabe mais o que fazer. A palavra do Senhor diz para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por aí. Amados, eu quero dizer que se você tem passado aí diversas provações e você mesmo assim tem permanecido firme no Senhor, glória a Deus. Parabéns para você, porque você tem se esforçado para passar pela porta estreita que nos leva à salvação, que nos conduz ao caminho do Senhor. Isso mesmo. Débora, mas eu tô cansada, não quero saber disso daí não. Você está romantizando o sofrimento, né? Não, eu quero dizer para vocês que eu não estou romantizando o sofrimento. Eu estou querendo dizer para vocês que a palavra do Senhor, ela nos garante que esse sofrimento, que essa dor, que essa dificuldade, a partir do momento em que você enfrenta com os olhos da fé, que você coloca a sua fé em ação e você aplica aí realmente os princípios, que é de obedecer a palavra do Senhor, você vai ter a vitória, você vai ter a glória. Então é uma boa notícia, não é mesmo? Olha, quero dizer aqui para vocês que nós precisamos entender que no foco da restauração, nós temos que tirar o foco da restauração. Entende? Nós precisamos aqui, durante esse processo de restauração, precisamos entender que nós precisamos enfrentar as tempestades que ocorrem em nossa vida, no nosso dia a dia, como cristãos maduros, cristãos grandes na fé, como pessoas que são gigantes na fé. Os desafios, as dificuldades, elas chegam. O dia ruim, ela chega para todos nós, o dia de dor, de tristeza, de desespero. Mas quando nós estamos ali focados em viver aquilo que Deus tem para nós, nós vamos lidar com essas dificuldades como adultos e não como crianças birrentas, não como crianças aí mimadas que fazem birra para os seus pais para conseguir as coisas que querem. E aí chama a atenção e chora, esperneia no chão, tentando aí conseguir aquilo que quer. Não, nós vamos lidar com essas situações como adultos, pessoas que já cresceram, que já evoluíram na fé. A palavra lá em Provérbios 3, 25, 26 diz assim: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Então, por que o seu coração está tão perturbado? Por que o seu coração está tão atribulado? Por que nesse dia de hoje você amanheceu choroso e aí você está desesperado e você não sabe, tem medo das más notícias? É a própria palavra do Senhor que vem dizer para nós lá em Provérbios. Vou repetir, Provérbios 3, 25 e 26. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Então é o próprio Deus que está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo, se levante, valoroso guerreiro, se levante, mulher virtuosa.
Se levante e não tenha medo das afrontas de Satanás, não tenha medo dessas notícias que podem chegar. Ah, se o divórcio chegar, ah, se eu ver o meu esposo com a mulher estranha, ah, mas se me faltar o dinheiro para comprar o leite das crianças, ah, mas, mais nada. O Senhor está nos dizendo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Nós só vamos conseguir passar por esse caminho do deserto com maestria e sermos aprovados com excelência quando nós entendermos que nós não podemos ter medo. Nós não devemos ter medo das más notícias, nós não devemos ter medo de nada que venha acontecer, porque nós sabemos que é o próprio Deus que está nos dizendo que Ele que vai impedir os nossos pés de cair em alguma armadilha. Tá bom, Débora, já entendi. Mas quando acontece alguma coisa que eu não sei o que é que eu devo fazer? Se bateu na minha porta o juiz para falar do divórcio, se chegou a carta do divórcio, se eu vi a mulher estranha lá com o meu esposo, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Muito bom. O primeiro passo, você deve silenciar. Acalma o seu coração. Você procura a melhor forma de você sair e ir para o seu quarto de oração. Você vai para o seu quarto de oração e ore. Ore até que você consiga sentir a presença do Senhor. Ore até que essa ansiedade tenha ido embora. Você vá para o seu quarto de oração e faça como se você estivesse falando com a sua amiga. Sabe aquela amiga que você liga para ela ou que você corre para a casa dela e fala: olha, aconteceu isso. Da mesma forma, vá para o seu quarto de oração e fale com o Senhor como seu melhor amigo. Senhor, acabou de sair daqui um oficial de justiça. Ele trouxe para mim a carta de divórcio, Senhor. Ele trouxe para mim os papéis do divórcio. Senhor, eu estava indo ali no supermercado e acabei de ver a minha esposa com aquele homem que não é o esposo dela. Eu acabei de ver e aquilo machucou meu coração, Senhor. Aquilo feriu meu coração, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu quero que o Senhor retire isso do meu coração. Fale com o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando, a dor está muito grande. Senhor, o meu desejo realmente é de ficar aqui e só chorar diante de Ti. Fale para o Senhor, até que toda essa ansiedade, até que toda essa dor, até que todo esse sentimento tenha ido embora do seu coração. Abra realmente seu coração. Aí depois que você fez isso, fique quieta, silencie, para que você possa ouvir a voz do Senhor, para que você possa ouvir realmente aquilo que Deus tem para dizer para você. Sabe por que muitas vezes não ouvimos a Deus? Porque nós falamos, pedimos, choramos, gritamos e nos levantamos e vamos embora fazer o que a gente tem para fazer. A gente não silencia para ouvir a voz de Deus. O nosso coração, a nossa mente está tão cheia, tão atribulada de tantas coisas, que nós não temos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor nos fala. Lá em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, nós somos ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nós reconhecemos a voz do Senhor. E quando a gente ouve a direção do Senhor, a gente o segue, a gente faz aquilo que Ele pediu para nós. Mas para que nós possamos ter essa condição, é preciso a gente ter intimidade com o Senhor, é preciso a gente ter relacionamento com o Senhor, porque senão nós não vamos conseguir a voz do Senhor. Em meio a tanta tribulação, tanto barulho, a tanta coisa, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Entende? Outro ponto muito importante, nós precisamos entender que nós não podemos dar passos à frente de Deus. Por isso é importante ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor para saber: minha filha, vai por aqui, meu filho, vai por ali, meu filho, silencie. Não, meu filho, agora é a hora de você falar. Nós não podemos tomar a dianteira das coisas na nossa vida. Nós precisamos tudo que nós vamos fazer, pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse dia? Então é importante que você construa esse relacionamento. Qual que é o horário que você acorda habitualmente? É às 6 da manhã? É às 7? É às 5? Acorde 15, 20 minutos antes. Se ajoelha ali aos pés da sua cama e fala: Senhor, que esse dia seja todo ele na tua presença. Senhor, conduz os meus passos. Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. E eu quero fazer somente aquilo que estiver sobre a tua direção. Tenha este momento com o Senhor, não precisa ser muito, mas aprenda a colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Porque assim você não terá medo das más notícias, você não terá problema de obedecer à voz do Senhor. E aí, sempre, uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui para vocês nesse áudio,
É sempre aprender a diferenciar a voz do homem, a voz de Satanás e a voz de Deus. Às vezes o seu esposo ou a sua esposa fala tantas coisas para você que ela está simplesmente falando pela carne, que é aquilo que vem na cabeça dela, e ela fala porque está magoada, porque está ferida ou porque está apaixonado por outra pessoa. Mas às vezes é o próprio demônio falando conosco. Ele usa daquele cônjuge para nos machucar, para nos ferir, para realmente nos fazer perder a nossa fé, e tem o Senhor que fala conosco. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos sim que é Deus que está falando. Nós sabemos sim que é o inimigo querendo usar o nosso cônjuge para nos machucar, nos ferir. E quando nós temos essa intimidade, nós não vamos ter medo das más notícias, porque o nosso coração está firme e confiante no Senhor. Então, por exemplo, quando o seu cônjuge fala para você: olha, eu não te amo mais, eu não quero estar com você, eu nunca te amei, eu nunca quis estar aqui. Isso é a voz do inimigo tentando colocar no seu coração, na sua mente, coisas para que você perca a fé. E aí, quando você tem relacionamento com o Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor, você fala assim: Deus, você vai para o seu quarto secreto, para o seu lugar de oração, você está focada ali, ó, para você ver como uma coisa está interligada na outra. Você está com os olhos no Senhor para enfrentar a tempestade. Seu esposo veio com as palavras de Satanás falando: olha, eu não te amo, eu não quero mais, eu nunca vou voltar para casa, eu já tenho outra pessoa, estou apaixonado por outra pessoa e eu não quero mais saber de você. E aí, o que você faz? Você vai para o seu quarto de oração. Ali você vai contar toda a situação para o Senhor. Senhor, meu esposo falou que não me ama mais. Senhor, meu esposo, ele falou que nunca me amou. Senhor, meu esposo já está com outra mulher e se diz apaixonado por ela. Pai, e você vai falar, e ali você vai silenciar para ouvir a voz do Senhor, e aí o Senhor vai te responder, com toda certeza o Senhor vai te responder, e muito provavelmente Ele vai te responder lá com Provérbios 21, aonde diz: minha filha, acalma o teu coração, o coração do rei é como um rio, eu inclino para onde eu quero. Quanto mais o coração do seu esposo. Não dê ouvidos para Satanás, eu estou inclinando o coração do seu esposo novamente para você. E aí, quando essas mentiras de Satanás chegar, você está preparado para ouvir a voz de Deus, e você silenciando, você consegue ouvir e acalmar o seu coração. Porque você sabe que aquilo são mentiras que Satanás está colocando na boca do seu cônjuge para te ferir, para te machucar, para fazer com que você desista. Porque muito mais do que a luta pela restauração de um casamento, a nossa luta é para a salvação das nossas famílias. Gente, famílias do mundo inteiro. As famílias estão degradadas, estão destruídas. A gente vê aí, recentemente, um homem que casou-se com 9 mulheres. A gente vê aí casamentos onde o marido, ele coloca uma terceira pessoa no relacionamento. Está casado ali com 2 mulheres, está tudo bem, está tudo legal. E aquilo é família, e é pregado aí pela mídia, pela sociedade, que é si mesmo, que está tudo bem, que todo mundo tem o direito de ser feliz a todo custo. Isso são mentiras, enganos de Satanás para distorcer aquilo que Deus criou. E aqui eu não estou sendo homofóbica, mas como a gente sabe, Deus criou Adão e Eva. Aí o mundo, o demônio vem distorcer e fala: não, tá tudo certo se for Adão e Ivo. E aí Deus vai lá e cria o casamento, constrói uma família, e aí o demônio vem e coloca o divórcio no meio da situação. Deus, ele criou o casamento entre homem e mulher para que você possa ter relacionamento com seu esposo, para que seja um só carne. Como você vai ser uma só carne? Como você vai ser um só, sendo você e mais 2 mulheres? Não existe ser um só com 3. A não ser que essa terceira pessoa seja o Espírito Santo, porque é assim que Deus quer, para você ver como que o demônio é sujo. Deus fala: o homem, a esposa e o Espírito Santo formam o cordão de 3 dobras. Aí o demônio é tão sujo que vai lá e fala assim: não, cordão de 3 dobras, então é você e mais 2. É você e mais 2 pessoas, é o marido e mais 2 mulheres dentro de casa, porque apimenta a relação, porque você aprende a realmente amar, esse amor desapegado. Mentira! O cordão de 3 dobras que não se arrebenta, o cordão de 3 dobras que não vai acabar, é você, o seu cônjuge e o Espírito Santo. É este cordão de 3 dobras que vai se fortalecer em Cristo Jesus e vai testemunhar para a humanidade, para as nações, que é possível sim ser família,
família. É possível sim ser feliz mesmo em um mundo corrompido, mesmo em um mundo aonde está pior que Sodoma e Gomorra, aonde as pessoas estão tentando a todo custo fazer que nós pensamos, nós cristãos, sejamos envergonhados, e muitas vezes a gente tem até vergonha. Muitas vezes a gente tem até vergonha de poder dizer, não, eu luto pela minha família. Por quê? Porque o mundo tem colocado tanta coisa na nossa cabeça, de que é vergonhoso ser uma família segundo os parâmetros de Deus, segundo os moldes do Senhor. Então é por isso que nós precisamos ter esse foco no Senhor, nós precisamos ter o nosso lugar de oração e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Diz para mim aqui, você já passou por essa situação? Você viu essas notícias a respeito desses casamentos, a respeito dessas famílias modernas que estão criando aqui agora? O que você acha? Será que eu estou sozinha? Será que só o meu coração que se enche de dor e de tristeza de ver e de pensar o que os nossos filhos, como que serão as famílias dos nossos filhos, se nós não nos policiarmos agora e se nós não nos mantermos em posição de oração e de santidade? Você também se preocupa com isso? Deixa aqui para mim nos comentários, é muito importante, porque é algo assim que o Senhor tem queimado o meu coração. O Senhor tem falado grandemente comigo nos momentos de oração ultimamente. Olha, eu tenho levantado um exército. Essas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, que estão aqui nesse canal, em todos os outros canais de restaurante que verdadeiramente estão posicionados para buscar intimidade com o Senhor está dizendo, você vai fazer parte do exército de Cristo que vai salvar as famílias. Você vai fazer parte do número dos eleitos, escolhidos, que vai colocar muitas outras famílias no céu, porque esse é o desejo do nosso Deus, esse é o desejo de criar famílias santas para um mundo novo, para um mundo santo, porque, gente, não tem cabimento de ver as situações que nossas famílias estão enfrentando. Não tem, mas o Senhor vem nos dizer, a partir do momento que você coloca o seu foco no Senhor, aprende a enfrentar a tempestade, a dificuldade, as más notícias como gente grande e não se abala, porque você sabe que os seus olhos estão mantidos, eles estão focados no Senhor, porque os seus olhos estão elevados para o Senhor e você sabe que o alvo, o caminho, o deserto, nós estamos indo, mas nós vamos chegar na terra prometida. Qual que é a terra prometida, Débora? É o céu. É a alegria plena. Então, quando a gente mantém o nosso foco, o divórcio não nos abala, as más notícias não nos abalam, gravidez de mulher estranha não nos abala. A gente chora, a gente se entristece. Sim, com certeza, somos humanos, faz parte da nossa carne humana. E aí o Senhor coloca anjos no nosso caminho para que nos ajude a caminhar, para que nos fortaleça. Mas a gente continua caminhando. Como um soldado na guerra que está ferido, que está machucado, que foi acertado ali, mas ele ainda tem vida, ele ainda respira. Então o que ele faz? Ele continua a lutar, ele continua, nem que seja rastejando. Ele continua, ele não para, porque ele sabe aonde que está o alvo dele, ele sabe aonde que ele precisa chegar. E assim também somos nós, meu amado, minha amada. Você às vezes hoje está se sentindo ferida, machucada, você foi acertada pelo inimigo, o adversário te acertou, te feriu, mas você está viva, você está respirando. Você está respirando, você tem a oportunidade de continuar caminhando para o alvo que é o céu. Eu sei que vocês gostariam de eu estar aqui falando, como eu vejo muitos canais aí falando sobre a desgraça que vai vir sobre o cônjuge, a maldição que é, a destruição que vai acontecer. Não, mas eu não vou falar isso aqui para vocês, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é justiça, sim, nós sabemos, Deus é justiça, as consequências chegam, muitas vezes chegam e infelizmente são terríveis, mas o nosso Deus nos chamou para ser soldados do amor. O nosso Deus nos chamou para sermos soldados como Jesus, em se entregar numa cruz, não por obrigação, não porque estão nos mandando, não, mas por amor. O amor genuíno, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E aí vem aquele monte de gente aqui nos comentários, né? O povo, você tem que ter dignidade, você tem que ter amor próprio, arruma outro, casa de novo. Não! Sabe por quê?